aí, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Se vocês estão assistindo essa aula gravada, só para explicar para vocês, é porque eu tomei vacina essa semana, a vacina do Covid, e provavelmente eu tive algum tipo de reação, por isso eu não estou 100% bem para poder dar a aula ao vivo. Então eu já estou deixando esse material preparado, porque sem aula vocês não podem ficar. O tema da nossa aula de hoje é energia elétrica, produção e consumo. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é avaliar possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo-benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de hidrelétrica, a produção da energia elétrica através de hidrelétricas, o consumo de energia elétrica e, para a gente não perder o costume, algumas atividades. Então, a primeira coisa importante aqui é a gente definir o que é energia elétrica. A energia elétrica é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica, e ela é gerada normalmente por turbinas ou por geradores que transformam energia química ou energia mecânica em energia elétrica, e é baseada na produção de tensões elétricas entre dois pontos que permitem justamente o estabelecimento de correntes elétricas. Uma das fontes de energia mais utilizadas atualmente são as usinas hidroelétricas. Aí aqui a gente pode tanto falar hidroelétricas quanto hidrelétricas. As duas grafias estão corretas. E a energia elétrica ela também pode ser criada por usinas termoelétricas, nucleares, eólicas, solares e vários outros tipos. A eletricidade ela é enviada através de uma rede de transmissão. Essa rede de transmissão é composta por cabos e torres de metal. Até chegar às nossas residências, ela passa por diversas subestações onde ela sofre alteração nas suas tensões. Essas alterações ocorrem para que a gente tenha a menor perda de energia, então para que se perca a menor quantidade de energia possível durante o transporte. No Brasil, quase 70% da energia produzida provém de usinas hidrelétricas, sendo que a nossa maior usina é a usina de Itaipu, que fica localizada no Rio Paraná, na divisa com o Paraguai. E diante da crescente demanda, o governo brasileiro ele pretende investir cada vez mais na construção de hidrelétricas, uma vez que o Brasil ele possui o terceiro maior potencial hidráulico do mundo. Ele perde só para a China e para a Rússia. Aqui agora eu trouxe para vocês a matriz elétrica brasileira. A matriz elétrica é formada pelas fontes de energia que estão disponíveis para serem transformadas exclusivamente em energia elétrica. Então aqui, como vocês podem observar, a energia hidráulica ela representa 64,9% da energia do Brasil. Essa matriz elétrica ela é de 2019, por isso que tem algumas divergências de valores. Atualmente a gente já chegou bem mais próximo dos 70% de energia hidráulica. A biomassa representa 8,4% das fontes de energia para energia elétrica. A energia eólica representa 8,6%. Energia solar, apenas 1%. O gás natural, 9,3%. O petróleo, 2%. Carvão e seus derivados, 3,3%. E a energia nuclear, 2,5% da matriz elétrica brasileira. A energia, no sistema internacional, ela é medida em joules. Então, todos os tipos de energia têm como unidade do sistema internacional o joule. Porém, a energia elétrica, ela tem uma unidade que a gente chama de unidade prática, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, que é o quilowatt-hora. E quando a gente olha na nossa conta de energia, ele vem representado assim, quilowatt-hora. E é importante a gente saber a relação entre o quilowatt-hora e o joule. A gente sabe que 1 kWh representa 3,6 vezes 10 elevado à sexta joules.
Agora falando um pouco da energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica é a obtenção de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. E para que esse processo seja realizado é necessária a construção de usinas em rios que tenham elevado volume de água e que apresentem também desníveis em seu curso. A força da água em movimento é o que a gente conhece como energia potencial. E essa energia ela passa pelas tubulações da usina em alta velocidade e faz com que movimente a turbina. Essa turbina, quando entra em movimento, ela ganha energia cinética e ela aciona um gerador que vai transformar essa energia cinética em energia elétrica. Então aí basicamente a gente tem a transformação de energia mecânica em energia elétrica. E normalmente nas usinas hidrelétricas elas são construídas em locais distantes dos centros consumidores, ou seja, das cidades, das residências, e isso eleva um pouco o valor da energia produzida pela hidrelétrica. Só que como a fonte de produção da energia hidrelétrica ela é gratuita, que são as águas do rio, esse investimento ele acaba sendo balanceado e a energia hidrelétrica, no final das contas, acaba sendo uma das mais baratas. E também tem a questão da eficiência energética. A eficiência energética de uma usina hidrelétrica é de aproximadamente 65,2%. Então, 62,5% da energia é efetivamente transformada em energia elétrica. Atualmente, as usinas hidrelétricas correspondem a aproximadamente 18% da produção de energia elétrica em todo o mundo. E esses dados eles só não são maiores porque poucos países possuem recursos hídricos tão abundantes como o Brasil. As nações que possuem um grande potencial hidráulico são os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, a Rússia e a China. Mas apesar da hidrelétrica ser considerada uma fonte de energia limpa, ela é uma fonte de energia também renovável, ela não emite poluentes, mas ela também tem os seus pontos negativos, que nesse caso são os impactos ambientais e sociais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, basicamente, a gente pode resumir que uma usina hidrelétrica é um conjunto de obras e equipamentos que produz energia elétrica através do aproveitamento hidráulico dos rios. Nas hidrelétricas, a energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de rotação e posteriormente em energia elétrica. E a hidrelétrica ela não é a única forma de gerar energia, embora ela seja atualmente uma das mais importantes. Aí aqui eu estou deixando um link para vocês de um vídeo do canal Manual do Mundo, onde o Iberê visita a usina de Itaipu. E nessa visita ele entra inclusive dentro de uma das turbinas. Então, para quem tiver curiosidade e quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, vale a pena assistir o vídeo. Agora eu vou passar para vocês um videozinho que fala sobre a Itaipu, que é a nossa maior usina atualmente. E é um videozinho bem rápido que mostra os principais aspectos aí da hidrelétrica. E depois eu volto para a gente continuar o nosso assunto. Esta é a Itaipu, considerada a maior usina geradora de energia hidrelétrica do mundo. Ela foi inaugurada em 1984. Já produziu mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts-hora, suficientes para atender o consumo de todo o planeta por 41 dias. A usina brasileira é menor que a chinesa Três Gargantas em capacidade instalada, mas ganha em geração pela abundância dos rios. Energia que vem da água. Ela é produzida a partir do potencial hidráulico dos rios. Com a pressão da água, a turbina gira e transforma energia cinética em elétrica. Depois, fios e cabos distribuem essa energia para a população. A usina de Itaipu é binacional. De um lado, o Paraguai, que recebe daqui quase toda a energia que o país consome. Do outro, o Brasil, que tem aqui uma das principais fontes de energia. Instalada na fronteira dos dois países, no rio Paraná, Itaipu gera 20% da energia brasileira. Se não tivesse Itaipu hoje, o Brasil estaria tendo um problema de recessão, falta de energia, certo?
então nós teríamos aí um apagão. Somando as hidrelétricas de todo o território nacional, elas são responsáveis por quase 70% da energia produzida no país. Mas o chamado Sistema Interligado Nacional também conta com outros tipos de produção energética. O sistema, considerado um exemplo em gestão, é constituído por 4 subsistemas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A interconexão é feita por meio de uma malha de transmissão. Todo o sistema brasileiro é interligado, o que não ocorre em outros países. Há países em que o sistema não é interligado e, portanto, quando chove no norte, não chove no sul e pode ter problemas. Aqui não. Apesar da qualidade do sistema, ele ainda é considerado muito dependente dos rios. Em longos períodos de estiagem, a produção tende a cair. E os outros tipos de energia ainda são muito pouco do que é produzido no país. As térmicas correspondem a 13%, a energia de biomassa, 9%, e a eólica, que é a energia do vento, 8%. Já as nucleares correspondem a 1,3%, e a solar a quase nada, só 0,6%. Se a economia acelerar, nós vamos ter problemas com a eletricidade. É preciso um planejamento de longo prazo, senão, efetivamente, a energia elétrica vai ser um gargalo para uma retomada econômica. Hoje, a alternativa utilizada para os momentos de apagão ou escassez são as termoelétricas, usinas movidas a gás, diesel ou carvão. Além de poluentes, são mais caras. Quando ativadas, são as responsáveis pela bandeira vermelha da nossa conta. Alguns especialistas defendem um aumento de usinas hidrelétricas, mas o assunto não é unanimidade, porque apesar de ser considerada uma produção de energia renovável, ela causa impactos na região onde é instalada. Um exemplo dessa polêmica é a Belo Monte. Estudos mostram que, além da população diretamente atingida pela barragem, a biodiversidade vai sofrer impactos enormes. Uma solução para tentar evitar esse uso é apostar num sistema complementar de energia limpa. Existe complementaridade entre as fontes renováveis. Por exemplo, em épocas de menos chuva, que tendem a ter os reservatórios mais secos, venta-se mais. Ou, por exemplo, também venta-se mais à noite. Então, enquanto a solar produz mais de dia, vem a eólica para cobrir e cada vez menos depender das térmicas. Então, agora que a gente já assistiu um vídeo que falou um pouco mais sobre a usina de Itaipu, que é a principal usina brasileira, a gente vai falar de alguns aspectos positivos e negativos. Então, como aspecto positivo, a gente tem o uso da água, que é um recurso renovável, um custo menor se comparado a outros tipos de usinas, como a termoelétrica e a usina nuclear. O processo de geração da energia não emite gases poluentes, não emite poluição, e também estimula o turismo local. Inclusive, se alguém quiser, a usina de Itaipu ela recebe visitas guiadas. Como aspectos negativos, a gente tem a inundação das grandes áreas férteis para a construção da barragem, o deslocamento de pessoas e animais silvestres, alteração no regime de água e também formação de microclimas, destruição de extensas áreas de vegetação natural, porque uma grande área precisa ser inundada para que consiga se criar o desnível necessário para produzir ali o potencial hidráulico, assoreamento de rios e prejuízos na fauna local. A gente tem como exemplo ali dos pontos negativos a usina de Belo Monte, que por muito tempo passou por uma disputa legal por conta do impacto ambiental que ela causaria. Então, se alguém tiver curiosidade, depois dê uma pesquisadinha ali sobre a usina de Belo Monte aqui no Brasil também, e que os ambientalistas caíram em cima e conseguiram parar a obra por muito tempo. Então aqui agora a gente tem basicamente o esquema de uma usina hidrelétrica que mostra exatamente o potencial hidráulico. Como que eu calculo o potencial hidráulico? O potencial hidráulico é calculado através da densidade da água, da vazão da água, da aceleração gravitacional e do desnível gerado. Por isso que eu preciso que o reservatório ele fique mais alto do que de fato a turbina. A gente precisa que tenha esse desnível.
Então aqui eu tenho o reservatório de água, que tem vários metros de profundidade. Aqui eu tenho a tubulação por onde a água entra sob pressão, fazendo com que a turbina gire. A turbina, por sua vez, aciona o gerador, que vai gerar a energia elétrica, que vem aqui para o transformador, que altera a tensão dessa energia e envia ela através das linhas de transmissão. Então, basicamente, a gente tem a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Agora, a gente vai definir o que é potência elétrica. A potência elétrica, basicamente, é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado, ou seja, é a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. A unidade dela no sistema internacional é o watt, representado pela letra W maiúscula. E no caso dos equipamentos eletrônicos, dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada para outro tipo de energia em uma unidade de tempo. Então aí a gente tem a fórmula que é a potência, a variação da energia pela variação do tempo. E aqui a gente também tem a unidade do SI e a unidade prática. No sistema internacional, como eu falei, é o watt, e na unidade prática a gente tem o quilowatts, que daí o quilo a gente já sabe que é multiplicação por 1000. Então, 1 kW é igual a 1000 watts. O aumento do consumo de energia elétrica em razão do consumo acelerado, do consumismo acelerado da população, tem provocado a construção de mais usinas hidrelétricas. Elas não poluem o ar, mas como eu falei, elas causam grandes impactos ambientais e sociais em virtude da quantidade de água represada, a fim de mover as turbinas, em virtude de precisar deslocar populações ribeirinhas e populações indígenas para que aquela terra possa ser alagada. Então, ela causa, sim, vários transtornos. E por conta disso, estão se buscando novas fontes de energia, como, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, mas atualmente o tipo de energia que é mais utilizado é a energia nuclear. Só que a energia nuclear ela tem um ponto negativo, que é a questão de gerar lixo tóxico e a questão de que, em caso de acidente, esses acidentes eles tomam grandes proporções, como foi o que aconteceu em Chernobyl. Então, a gente tem que buscar outras fontes de energia que sejam limpas e que não ofereçam nenhum tipo de risco para a saúde humana. Agora aqui a gente vai entrar na parte de cálculo do consumo de energia elétrica. Eu consigo relacionar a potência de um aparelho e o tempo que esse aparelho fica ligado como o consumo de energia. Quanto maior a potência do aparelho, maior é o consumo de energia. E quanto menor é o tempo que o aparelho fica ligado, menor vai ser o consumo de energia. Então, a gente pode calcular o consumo de energia através da potência pelo tempo. A potência tem que estar em quilowatts e o tempo tem que estar em hora, porque o consumo de energia é medido em quilowatts-hora. Então, aqui eu vou fazer um exemplo para vocês para mostrar como que a gente efetua esse cálculo. Um chuveiro de 4.500 watts, se ele tivesse só me dado esse valor, era só eu dividir por 1000, que eu teria o valor em quilowatts. Então, 4,5 quilowatts. É utilizado por 1h30, 1h30 minutos. Como eu tenho que ter o tempo só em hora, os 30 minutos eu transformei em meia hora. Por dia, durante 30 dias. Então, eu uso o chuveiro por 1h30, todos os dias, durante os 30 dias do mês. Calcule o consumo de energia mensal. Então, eu tenho que multiplicar o tempo diário pelos dias que eu uso, que no caso são os 30 dias. E o valor que representa esse consumo, sabendo que a tarifa é de 70 centavos por quilowatt. Então, a primeira parte que eu vou fazer é calcular o consumo desse meu chuveiro. Então, eu faço a potência vezes o tempo. A potência é 4,5 quilowatts. O tempo é o tempo diário multiplicado pelo número de dias. Então, 1,5 vezes 30. Faço essa multiplicação que deu
45. O 4,5 eu só abaixo. Então, 4,5 vezes 45 deu 202,5 kWh. Então, esse foi o meu consumo. Só que ele quer saber o quanto eu pagaria por esse consumo. E ele me falou que a tarifa era de 70 centavos. Então, agora, como que eu faço para achar o valor? Eu multiplico o consumo pela tarifa. Então, 202,5 vezes 0,7, eu encontrei que só para usar esse chuveiro, eu gastaria R$ 141,40 por mês. Aí aqui agora, só para mostrar para vocês a título de curiosidade, a gente tem uma luminária de 4 watts, que tem um consumo que a gente chama de consumo moderado, um monitor de computador que tem uma potência de 60 watts, que tem um consumo médio, e o chuveiro, que tem uma potência de 4.400 watts, que tem um consumo elevado. Normalmente, aparelhos relacionados à temperatura, eles são os que mais consomem energia. Então, chuveiro, freezer, geladeira, ferro de passar roupa, forno elétrico, todos esses aparelhos que têm essa relação com calor ou temperatura são os principais vilões da nossa conta de energia. E esses aparelhos, eles têm uma característica em comum. Eles são aparelhos resistivos, ou seja, possuem resistores. E é o grupinho que sempre está ali gastando a maior quantidade de energia. Então agora eu vou falar para vocês algumas dicas de como economizar energia no nosso dia a dia. Se possível, instalar aquecedores solares. Então a gente tem que dar preferência aos sistemas solares para o aquecimento de água, porque eles já ajudam a gente a desligar a resistência do chuveiro, que é um dos maiores consumidores, e também ajudam a preservar o meio ambiente. Usar a opção de economia de energia do computador, porque daí quando ele não estiver sendo usado, ele desliga. Desligar os acessórios do computador que não estiverem sendo usados, como por exemplo impressora, caixa de som, estabilizador. Evitar o uso do micro-ondas para aquecer líquidos, fazer isso no fogão a gás. Utilizar mais a luz natural, então ao invés de a gente ficar usando a luz artificial, dar preferência para a luz natural. Reduzir o tempo de banho, utilizar selos identificados pela etiqueta Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Esse selo, ele classifica os aparelhos de A a E. Os aparelhos nota A e B são os mais eficientes, os que consomem menos energia, e o aparelho de classificação E é um aparelho que consome muita energia. Então a gente tem que evitar comprar esse tipo de aparelho. Reduzir o uso de energia elétrica no horário de pico, que é das 18 horas até as 21 horas. Não deixar os aparelhos em modo de espera, o stand-by, quando eles estão desligados, mas estão com aquela luzinha piscando. E usar fios de espessura adequada na residência, porque quando a gente também não utiliza fio de espessura correta, a gente acaba perdendo energia em forma de calor, o que além de ser perigoso, pois pode causar um incêndio, também aumenta o consumo da nossa energia. E chegamos agora às atividades. Eu vou explicar todas as atividades para vocês e depois vocês terão o finalzinho da aula para respondê-las. Então, a primeira, como de costume, é o nosso fato ou fake. E vamos para o primeiro. O efeito estufa é um fenômeno maléfico para a Terra. Então, tentem lembrar da nossa aula passada. O efeito estufa, ele é maléfico para a Terra? Isso é fato ou isso é fake? A 2. O aquecimento global tem efeitos ambientais, sociais, econômicos e biológicos. Isso é fato ou fake? E a 3. Toda radiação que chega à Terra é irradiada para o espaço, deixando a sua temperatura constante. Fato ou fake? Agora, atividade 2. O vídeo apresenta a transformação de energia que ocorre em uma hidrelétrica. As chamadas energia 1, energia 2 e energia 3 se referem, respectivamente, a quais modalidades de energia. Então, observa o videozinho que está aqui, ó. Vocês vão observar nesse videozinho que vem escrito tipo de energia. Que tipo de energia é esse aqui, ó? A energia 1. E a energia 2, ela é qual tipo de energia?
E por último, a energia 3 representa qual tipo de energia? Olhem as alternativas e digam qual alternativa vocês acham que melhor representa essa legendinha aí para os nossos tipos de energia. Agora, da atividade 3 à atividade 7, são perguntas dissertativas, vocês vão explicar aí no caderno de vocês. Então, a 3. Quais são as vantagens e desvantagens de uma usina hidrelétrica? E quais são as preocupações que giram em torno da construção de uma usina hidrelétrica? Então, aí a gente vai falar os pontos positivos, os pontos negativos e o que gera preocupação sobre a construção de uma hidrelétrica. Na 4. Qual é a principal fonte de energia elétrica no Brasil? Essa tá fácil, hein? Agora, 5. Como ocorre a produção de energia elétrica nas hidrelétricas? Basicamente, vocês vão explicar aquele passo a passo de como vai ser produzida a energia dentro de uma hidrelétrica. A 6. Quais os aparelhos elétricos em nossa casa que mais consomem energia? Então, quais são os vilões da nossa conta de energia? 7. Quais atitudes devemos ter para reduzir o consumo de energia elétrica em nossa casa? Vamos continuar. Agora, a atividade 8 é uma atividade de cálculo, um pouquinho mais complicada, mas eu acredito que vocês consigam fazer sozinhos. Então, primeiro passo, a gente tem que calcular a energia, o consumo de energia para uma lâmpada e para um chuveiro. Só que para isso a gente tem que ter as unidades nos valores corretos. Então, a gente sabe que o tempo tem que estar em horas e a potência tem que estar em quilowatts. A potência, ele está me dando aqui, a lâmpada tem 60 watts e o chuveiro tem 4.000 watts. O valor não está em quilowatt. Então, o primeiro passo vai ser dividir por 1.000. Então, aqui eu preciso encontrar o consumo de energia. A potência ele me deu em watt, então eu tenho que dividir por 1.000. Agora vamos para o tempo. A lâmpada ficou ligada por 20 horas. Já está em hora, eu não preciso transformar. E o chuveiro ficou ligado por 15 minutos todos os dias, durante um mês. Primeiro, eu tenho que fazer 15 dividido por 60, porque eu estou transformando de minuto para hora. E depois eu multiplico por 30. Da lâmpada também, eu vou ter que multiplicar por 30, porque o 20 horas é por um dia, eu quero saber pelo mês inteiro. Então, agora que eu já sei como calcular a potência de cada um deles e o tempo de cada um deles, vocês vão resolver essa primeira parte. Achou o valor da potência e do tempo, multiplica um pelo outro para achar o valor do consumo. Então, o consumo é só multiplicar a potência pelo tempo, tanto para o chuveiro quanto para a lâmpada. Beleza? E agora, a última atividade é um relembrando do CMSP. Então, é para a gente relembrar leis de Newton. Quem lembra aí da segunda lei de Newton, que fala que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração? Resumidamente, é essa formulinha aqui. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, aqui a gente tem o seguinte enunciado. Um corpo de massa 50 kg é impulsionado por uma força de 100 newtons. Desprezando o atrito com o chão e com o ar, podemos afirmar que a aceleração adquirida foi de... Então, basicamente, aqui ele deu para vocês o valor do m, que é a massa, e o valor da força resultante. E com isso, vocês têm que encontrar o valor da aceleração. Como que eu faço para encontrar a aceleração? Eu tenho que isolar ela.
Então, a massa que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, aqui a gente tem que a força resultante sobre a massa é igual à aceleração. Então, agora é só substituir os valores do enunciado e encontrar para mim o valor da aceleração e marcar a alternativa que melhor representa esse valor. Então, pessoal, nossa aula de hoje era isso. Usem esse tempo que sobrou para fazer o exercício, porque esses exercícios eles são um pouquinho mais demorados, então vocês vão ter todo o restante dessa minha aula para estar resolvendo. Terminou? Envia para mim lá no Google Classroom. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me enviar também, que eu vou estar respondendo assim que for possível, tá? Não fiquem com dúvida. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!